Muito obrigada, Sr. Embaixador Gilberto Jerónimo, por ter aceitado participar neste podcast e se falássemos da Europa. O Sr. Embaixador é embaixador junto do Conselho da Europa e eu começaria exatamente por lhe perguntar o que é o Conselho da Europa. Muito bem. Eu de facto tenho a sorte de ser aqui o embaixador junto do Conselho da Europa há cerca de um ano e meio e, aliás, é com muito gosto que falo sobre o Conselho da Europa porque eu sou um apaixonado desta instituição. A instituição é uma instituição já velhinha, ela foi criada no âmbito da criação das várias instituições multilaterais pós-Segunda Guerra Mundial e tinha muito o objetivo de... E logo cedo. Exatamente, logo muito cedo, porque foi exatamente uma reação para impedir aquilo que foram as causas que levaram à própria Segunda Guerra. E, portanto, foi a primeira instituição na Europa que tratou daquilo que são os nossos valores e princípios, assentes nos três pilares do próprio Conselho da Europa, que são a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito. Obviamente que tem tido muitas evoluções nestes seus muitos anos, mas continua a ter aqui talvez um papel importante a nível legislativo, porque é fundado na própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que também foi o primeiro instrumento que apareceu na Europa e com uma vocação muito mais ampla do que a própria União Europeia, porque, na verdade, era de âmbito europeu e cobrindo todos os Estados-membros do continente europeu e depois, progressivamente, foi fazendo também o seu caminho em matéria de outro tipo de convenções. Hoje tem uma riqueza enorme, porque são mais de 200 convenções que foram aqui feitas. Tem um papel fundamental no respeito do Estado de Direito, dos países? Nem mais. Eu acho que, em termos de Estado de Direito, eu destacaria até, em primeiro lugar, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é um tribunal particularmente inovador desde a sua criação, porque ele é dirigido aos cidadãos e no sentido de possibilitar... O Tribunal de Estrasburgo. O Tribunal de Estrasburgo, como nós o conhecemos, com o seu nome de Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas que, na verdade, teve um papel muito inovador porque permite à Margarida Marques, permite-me a mim, permite a qualquer cidadão que sinta que no âmbito nacional não foram devidamente salvaguardados os seus direitos, de poder ter aqui uma instância internacional a quem pode recorrer e na esperança, obviamente, que aqui possa ser feita justiça. E por isso há toda a construção do Estado de Direito, como nós sabemos, já passou por melhores momentos e estamos hoje aqui numa fase difícil de retrocesso desse mesmo Estado de Direito. Mas tem instrumentos de screening, ou seja, de monitorização sobre a situação do Estado de Direito, que eu diria, desse ponto de vista, até mais fortes do que os mecanismos de que dispõe a União Europeia. Ou seja, nós dispomos da bomba atómica, mas até lá chegar há todo um percurso e nesse percurso o Conselho da Europa tem mecanismos mais efetivos do que a própria União Europeia, ou não está de acordo comigo? Não, estou totalmente de acordo e, aliás, até se nota, quer dizer, a União Europeia tem feito a sua evolução em termos geográficos, mas também em termos daqueles que são as áreas de competência que vai tendo e este novo mecanismo de Estado de Direito, que foi agora, que é recente em termos da construção europeia, como é a União Europeia, basicamente vem beber naquilo, e saudavelmente assim é, porque mostra também a complementaridade das duas organizações, vem beber naquilo que é o trabalho que o próprio Conselho da Europa tem, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas também em muitos outros órgãos de monitorização que são criados pelas próprias convenções. Por exemplo, ainda hoje estivemos a ouvir aqui o que tem sido as atividades do Grevio, que é o comitê que tem a seu cargo a Convenção contra a Violência, de combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, mas muitos outros, o Greco, que para traduzir é aquele que trata das questões de corrupção, e portanto há toda essa panóplia de instrumentos, a Comissão de Veneza, que é um acordo alargado do Conselho da Europa e que, aliás, ainda tem uma particularidade, tem um papel fundamental em matéria de lei eleitoral e modificações constitucionais, mas tem esta particularidade de ter uma vocação que é muito maior que a própria Europa e, portanto, nós percebemos que estes problemas que nós enfrentamos são globais. E a própria Comissão Europeia, neste exercício inicial, porque agora faz o screening, a monitorização, o relatório anual sobre a situação do Estado de Direito nos Estados-membros da União Europeia,
mas antes inspirou-se, usou muitos resultados, estudos, trabalhos da Convenção de Veneza e usou muito mesmo do ponto de vista metodológico, inspirou-se muito na Convenção de Veneza para este relatório anual sobre o Estado de Direito na União Europeia e também para os mecanismos mais fortes, como nós estamos agora a ver como é que os podemos utilizar. Sem dúvida, e eu até aproveitava exatamente para dizer o papel importante que o Conselho da Europa tem, por exemplo, na preparação daqueles países que depois vão ou têm a vocação, o desejo de aderir à União Europeia. Pois, no processo que antecede a própria, o tornarem-se candidatos e depois naquela fase em que são candidatos até à adesão. Exatamente, portanto, aí tem um papel importantíssimo o Conselho da Europa e todo o seu universo nessa preparação e agora, com o mecanismo de Estado de Direito da União Europeia, também naquilo que é a monitorização e a correção dos problemas que existem a esse nível, porque nós percebemos que os padrões estão muito bem definidos, nós sabemos que há problemas, sabemos também que nós temos muito bem definidos aquilo que é o Estado de Direito e aquilo que são os padrões que têm que ser seguidos pelos Estados, o que falta é a vontade política, como bem sabe, para lá chegar. Exato. Nós, no último plenário do Parlamento Europeu, discutimos a situação do Estado de Direito na Hungria, e uma das questões, e que é muito interessante, porque acho que o Conselho da Europa também tem contribuído para isso, é a tentativa de Orbán, em determinado momento, de dizer o vosso conceito de Estado de Direito é diferente do meu conceito de Estado de Direito. E por isso a importância de reafirmar os padrões que todos nós acordamos, porque não são padrões que foram impostos aos Estados-membros, são padrões que os próprios Estados-membros definiram e que afirmaram cumprir e, portanto, é preciso lembrar que o têm que fazer. E, aliás, que o têm que fazer a nível da Europa, porque é isso que nos diz mais respeito, mas, obviamente, que há problemas aqui que são universais e que afetam muitos outros continentes, como também temos vindo a assistir, infelizmente, às evoluções fora do continente europeu. E como é que vê, falou nos 3 pilares da ação do Conselho da Europa, a questão da democracia? Como é que vê, nós temos muitas vezes o sentimento que quer o Conselho da Europa, quer o próprio Tribunal de Estrasburgo, o Tribunal de Direitos Humanos, tem a sua jurisprudência, tem influência na própria evolução constitucional, na própria forma da interpretação da legislação europeia. Acha que aí o Conselho da Europa tem um papel positivo ou podia, digamos, ser mais ambicioso? Eu acho que tem tido um papel muito positivo e acho que Portugal, por exemplo, também é um bom exemplo para não... Às vezes ficamos tantos nos outros e não olhamos para nós, mas a influência que a jurisprudência enfim, que as decisões que o Tribunal de Estrasburgo tem tomado, tem tido uma influência direta em muitos daqueles que foram os grandes problemas da justiça em Portugal, a começar pela própria demora nos próprios processos, não é? E houve uma jurisprudência, mas também tem tido, até ainda, e continua a ter, por exemplo, em matéria de liberdade de expressão, daquilo que é a análise que os nossos próprios tribunais fazem sobre o conceito e a aplicação da liberdade de expressão. É um tema muito interessante no Conselho da Europa, porque há sempre, e no Tribunal de Estrasburgo, há sempre, digamos, a tentativa de equilíbrio entre garantir a liberdade de expressão e garantir o direito à privacidade, à identidade, etc. É um equilíbrio sempre muito difícil, mas em todos os países, mas eu creio que aí tem havido uma jurisprudência continuada da parte do Tribunal no sentido de ser talvez menos restritiva do que a aplicação que muitas vezes faz em alguns Estados. Agora, há aqui um problema, e esse também é importante e que focou, que é a própria, como é que se faz a monitorização da aplicação pelos Estados daquilo que são as decisões do Tribunal de Estrasburgo. Porque, na verdade, o Tribunal decide, mas às vezes... Não há uma polícia. Ora, exatamente, é as nossas fraquezas em matéria de direito internacional, fraquezas e forças também,
mas na verdade o Tribunal decide e depois aos Estados-membros de fazerem essa aplicação. Há mecanismos de monitorização também no Conselho da Europa, mas esses mecanismos efetivamente têm que ser reforçados, porque percebe-se que tem havido cada vez mais problemas. Há Estados que não fazem essa aplicação, ou às vezes não fazem a aplicação como deve ser, quer em termos de medidas individuais, quer em termos de medidas coletivas, que são aquelas medidas que, na verdade, vão ao encontro dos problemas sistémicos que estão por trás dessas mesmas decisões e da limitação que existe em termos do gozo dos direitos que estão previstos na Convenção. Como é que vê, Portugal é um membro do Conselho da Europa, como é que vê a participação de Portugal no Conselho da Europa? Eu acho que nós podemos, sinceramente, orgulhar dos nossos 46 anos de adesão aqui ao Conselho da Europa. Aliás, assinada essa adesão pelo Ministro Medeiros Ferreira e também tendo como seu primeiro representante permanente de Portugal e meu antecessor o embaixador Cotileiro. Eu acho que são nomes que representam também muito daquilo que é tanto o percurso político como diplomático, mas eu acho que a nossa participação tem sido sempre muito ativa aqui no Conselho da Europa. Há inúmeros exemplos que lhe posso dar, mais históricos, talvez só um ou dois, porque eu sei que a conversa vale pela sua interação. Mas, por exemplo, o ex-presidente Mário Soares foi aqui, ou presidiu, aquilo que foi o grupo de reflexão que depois conduziu à segunda cimeira de chefes de Estado e de Governo do Conselho da Europa e que foi a cimeira que nos abriu às novas geografias europeias em 97, já era o ver o que iria acontecer e adaptar a própria organização. Mas, por exemplo, o ministro Deus Pinheiro, que foi também, enfim, exerceu aqui a presidência do Comitê de Ministros na época de 89-90 e que foi, juntamente com a então secretária-geral da organização, que se deslocou também a esses novos países europeus, dizendo o que era o Conselho da Europa e os benefícios e a vocação do próprio Conselho da Europa para os integrar e de reforçar também através dessa participação aquilo que são as estruturas da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Desde então, e sendo muito curto, eu diria que há aqui pelo menos dois tópicos que destacaria, porque são muito importantes para nós. Um, a questão da abolição da pena de morte. Portugal ainda hoje é chefe de fila da União Europeia para as questões da abolição da pena de morte. É uma pré-condição, aliás, para aderir ao Conselho da Europa e é por isso, por exemplo, que, como a Bielorrússia, Estados europeus, que também têm a vocação de integrar o Conselho da Europa, nunca o fizeram, porque não estão alinhados com aquilo que é esta pré-condição. Mas também, por exemplo, nós acolhemos o Centro Norte-Sul, que Lisboa é sede do Centro Norte-Sul. Exatamente. Em que todos... e numa altura em que o Centro Norte-Sul estava em risco de desaparecer. Nem mais. Foi, de facto, o apoio do governo português que o levou a manter o Centro Norte-Sul localizado em Lisboa. O Centro Norte-Sul é muito importante porque é, eu diria, a janela que o Conselho da Europa tem sobre o mundo. Porque obviamente que estes temas, os temas que aqui nós discutimos não são temas estritamente do continente europeu, enfim, são aqueles que são os nossos e com os quais nós temos que lidar, mas tem que haver janelas, tem que haver portas para esse mesmo mundo exterior e o Centro Norte-Sul é exatamente essa janela que nós temos, com a nossa sensibilidade, que conhece bem também, de estarmos virados para o mundo e de olharmos, antes de mais, para a nossa geografia próxima, a zona do Mediterrâneo, a zona do Médio Oriente e a zona do Cáucaso e depois da Ásia Central, mas mesmo para além disso. E é importante que o continuemos a fazer, porque os problemas não se esgotam na Europa e muitas vezes até vêm de fora da Europa para nós, como agora se viu pela invasão da Rússia à Ucrânia. Não é? Mas temos uma outra realidade, temos o Tribunal dos Direitos Humanos, temos o Tribunal de Estrasburgo e mais à frente devemos ter a oportunidade de lembrar porque é que usamos o Tribunal de Estrasburgo, essa expressão que é mais facilitadora para identificar o Tribunal, e temos cidadãos portugueses, nunca aconteceu nem comigo, nem consigo, penso eu, mas temos cidadãos portugueses que recorrem para o Tribunal de Estrasburgo em determinados momentos, por razões muito concretas, onde muitas vezes, algumas vezes, são os cidadãos que ganham, outras vezes é o Estado português que ganha.
Eu vi muito recentemente uma entrevista, um artigo, umas declarações da ministra portuguesa junto do Tribunal, e ela dizia, bom, nós não somos, Portugal não é nenhuma desgraça no contexto dos diferentes países em Estrasburgo. Como é que vê, ou seja, acha que os cidadãos portugueses conhecem este mecanismo? Eu creio que sim, porque pelo menos em termos daquilo que são, enfim, quem mais trabalha, porque o processo de recorrer ao tribunal obviamente tem uma via, individual, exatamente, tem uma via para se fazer e normalmente isso requer sempre também o apoio de um advogado que apoia o próprio cidadão para chegar aqui. Mas eu acho que ele é conhecido, eu diria que Portugal obviamente não está talvez no topo, naqueles 5 Estados-membros que mais trabalho darão aqui ao Tribunal. Esses, infelizmente, são casos, e percebe-se as razões. A Rússia, enquanto foi membro aqui do Conselho da Europa, era o número 1. E ainda hoje continua a haver a Turquia e outros países que aqui têm vários problemas em termos dos 3 pilares. Mas Portugal não está nesse topo, ainda bem que assim é. Eu também acho que isso é porque nós temos uma justiça que funciona. Uma justiça que funciona e que, naqueles casos em que sabemos que ela não funciona, em alguns já foi possível corrigir essas falhas ao longo destes muitos anos que nós também temos de pertença. Mas muitos dos processos têm a ver com morosidade. Têm. Ainda continua a haver muitos processos sobre morosidade, apesar deles estarem em clara diminuição face às evoluções que também se têm verificado no próprio país, mas isso ainda é um problema que aqui vem. O que mais agora tem aparecido, e o próprio Tribunal o diz, tem a ver com uma outra realidade que nós, enfim, que demora tempo a mudar e que temos, obviamente, que continuar a ter esforços nesse sentido, no sentido de ir resolvendo os problemas, que é a questão das condições da detenção prisional. Sim. E que nós sabemos, enfim, é reconhecido publicamente e pelos vários governos, que há trabalho a fazer. Aliás, nós e muitos outros. A França, por exemplo, também tem aqui este tema como recorrente em termos daquilo que são os recursos que são feitos, as queixas que são feitas. Mas é isso que é importante, é existir uma estrutura, uma instituição desta natureza que, de certa forma, permite que a pessoa saia, que o cidadão saia da sua dimensão nacional e possa, de facto, colocar o seu problema, a sua situação, numa instância a um outro nível. Mas há uma questão que eu ainda gostaria de discutir com o Sr. Embaixador, que é a confusão entre Conselho da Europa e Conselho Europeu. Nós sabemos que o Conselho Europeu é uma instituição da União Europeia que reúne os chefes de Estado e ou de Governo. Não é o caso do Conselho da Europa. Mas imagino que aqui também sente essa confusão. Quando vê, por exemplo, alguns artigos de jornais, mesmo de gente conhecedora, que em vez de falar no Conselho Europeu, fala no Conselho da Europa. Tem total razão, não é? Eu acho que parte do trabalho que nós aqui temos é de explicar a diferença entre estes vários nomes. Eu acho que não fomos muito felizes em ir batizando estas várias, uns são organizações internacionais, outros são formações da própria União Europeia. Agora até há uma nova realidade a surgir também com o nome Comunidade Política Europeia. Eu acho que não vai ajudar também a destrinçar estas coisas, vamos ver, mas parte do nosso trabalho é de explicar que são coisas diferentes e que são instituições, aliás, muito diferentes e até com objetivos muito diferentes. O Conselho da União Europeia, que é também um nome que surge muito nas nossas conversas, o Conselho da União Europeia tem um papel essencialmente legislativo e decisório. Exatamente. O Conselho da São Europa... os Conselhos de Ministros, da Agricultura, da Educação, etc. Com transposição depois ou com uma influência nacional, um impacto direto nessa mesma legislação. O Conselho da Europa não tem essa ambição, é uma organização... Tem um impacto, tem soft impact, exatamente. Tem um impacto informal. Tem outro impacto, tem o impacto das convenções, tem o impacto das recomendações. Há muitas recomendações que o próprio Conselho da Europa também faz aos Estados, nas mais diversas matérias, porque nós temos que ver aqui que
quer dizer, questões como cultura, questões como o desporto, questões como a educação, tudo isto faz parte também da ação do Conselho da Europa porque se percebe que a democracia é também constituída... E também tem uma Assembleia Parlamentar. Exatamente. Onde o Parlamento português, a Assembleia da República, está representada como os parlamentos dos restantes Estados que são membros do Conselho da Europa. Sem dúvida. Mas isto tudo porque eu, desde no início da nossa conversa, tive a preocupação em falar do Tribunal de Estrasburgo. Sim. Porque há o Tribunal de Estrasburgo e o Tribunal de Luxemburgo. Eu, ao fim de todos estes anos, já cheguei à conclusão que é mais fácil separar os nomes de Tribunal de Estrasburgo e Tribunal de Luxemburgo do que usar o nome, de facto, de cada um dos tribunais. Mas temos que ter estas estratégias de comunicação, porque a comunicação é algo que é fundamental e reconheço, e acho que é visível, que a União Europeia tem hoje uma dinâmica de comunicação, também associada, obviamente, com as responsabilidades e as competências que lhes estão atribuídas. Mas tem hoje uma dinâmica que é quase esmagadora naquilo que é enfim, a visibilidade das outras organizações. Mesmo assim, não é suficiente. Exato, e mesmo assim com falhas, com certeza. Muito obrigada, Sr. Embaixador, por ter aceitado participar no nosso podcast e se falássemos da Europa e, sobretudo, espero que tenhamos contribuído para ajudar a separar e a compreender as duas organizações e instituições. Muito obrigado, eu. Muito obrigado.